Nínive, a cidade que desafiou Deus. Introdução. Na confluência de poder, brutalidade e opulência, ergueu-se Nínive. Uma cidade que foi ao mesmo tempo a mais temida e a mais detestada do mundo antigo. Esta não é apenas a história de uma capital imperial, mas de um império que se alimentava de sangue, de medo e de glória passageira. Nínive não foi apenas destruída, ela foi apagada da memória por séculos, como um cadáver amaldiçoado enterrado nas areias do tempo. Mas agora, sua voz volta do pó para nos contar sua própria história. A história de uma cidade que desafiou homens, reis e o próprio Deus. Capítulo 1. O berço da Assíria. As primeiras cinzas. As origens da Assíria remontam a tempos imemoriais. Situada entre as margens do Tigre e do Eufrates, o norte da Mesopotâmia viu o nascimento de tribos guerreiras que logo se unificaram sob o nome de Assur. Diferente dos babilônios ao sul, os assírios eram nômades transformados em conquistadores. Enquanto outras culturas se desenvolveram ao redor do comércio e da escrita, a Assíria desenvolveu-se ao redor da guerra. E no coração de seu avanço, uma cidade começava a crescer: Nínive. Capítulo 2. Nínive, a joia de sangue. Nínive não era apenas uma cidade, era um símbolo de tudo o que a Assíria representava: poder absoluto, luxo incompreensível e crueldade institucionalizada. Suas muralhas eram tão largas que 3 carruagens podiam correr lado a lado sobre elas. Seus palácios abrigavam jardins exuberantes, esculturas em relevo que exibiam cenas de batalhas e execuções, e coleções de textos que registravam não apenas sabedoria, mas também vitórias e castigos. Capítulo 3. A máquina de matar, exércitos e torturas assírias. Os exércitos da Assíria eram uma força imbatível. Usavam ferro quando seus inimigos ainda usavam bronze. Suas estratégias de cerco eram avançadas e seu terror era sistemático. Reinos inteiros se rendiam antes mesmo de o exército chegar, apenas pelo temor das consequências. As punições eram descritas em detalhes: empalamento, esfolamento em vida, decapitações públicas. As cabeças dos reis vencidos eram penduradas como troféus nos portões de Nínive. Capítulo 4. Império da Morte. O reino de Sargão, Senaqueribe e Assurbanipal. Sargão II foi um dos primeiros a transformar a Assíria em um império moderno. Seu filho, Senaqueribe, foi o responsável pela reconstrução e glorificação máxima de Nínive, que se tornou a maior cidade do mundo em sua época. Já Assurbanipal, último grande rei, era um homem letrado, cruel e ambicioso. Foi ele quem criou a primeira grande biblioteca da história humana, mas também quem esmagou a Babilônia e deixou rastros de sangue da Líbia até o Irã. Capítulo 5. Luxúria, idolatria e a queda espiritual. A cultura assíria era profundamente idólatra. Nínive cultuava deuses como Ishtar, deusa da guerra e do sexo, e realizava rituais de prostituição sagrada e sacrifícios humanos. O pecado não era casual, era institucionalizado. A arrogância de Nínive a levou a se autodeclarar invencível. Ela zombava de seus inimigos e se colocava acima dos deuses das nações. Foi nesse cenário que uma voz diferente ecoou, a voz de Jonas, o profeta. Capítulo 6. Jonas e o milagre de uma geração. Quando Deus enviou Jonas a Nínive, não foi para advertir um vilarejo, mas para confrontar o trono da perversão. Contra todas as expectativas, a cidade se arrependeu, por um tempo,
Reis, nobres e plebeus se cobriram de pano de saco e jejuaram. Mas esse arrependimento foi superficial, temporário. Passadas algumas gerações, a cidade voltou ao seu caminho de destruição. O julgamento divino não tardaria a cair. Capítulo 7. O profeta Naum e a sentença final. Naum profetizou o que Jonas temeu: a destruição total de Nínive. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras e de roubo, proclamava ele. E essa destruição não seria apenas militar, ela seria simbólica, seria o fim da Assíria como conhecemos. A profecia declarava que Nínive seria esquecida, apagada da terra, e suas ruínas se tornariam morada de chacais. Capítulo 8. O cerco de Nínive e o dia da ira. Em 612 a.C., os babilônios, medos e citas formaram uma aliança improvável e cercaram Nínive. Por 3 meses, a cidade resistiu. Mas então o rio Tigre subiu, exatamente como profetizado por Naum, e destruiu parte das muralhas. A cidade foi invadida, saqueada e incendiada. Seus habitantes massacrados, seus palácios reduzidos a escombros. E assim, a capital do terror deixou de existir. Capítulo 9. As areias do esquecimento. Durante séculos, Nínive foi tida como lenda. Seus inimigos deliberadamente apagaram sua memória. Era como se Deus tivesse usado não apenas exércitos, mas o próprio tempo como instrumento de julgamento. Quando os arqueólogos a redescobriram no século XIX, ficaram chocados. Muralhas soterradas, esculturas inteiras, inscrições que confirmavam profecias bíblicas. Nínive voltou do pó para lembrar o mundo do que acontece quando a arrogância humana desafia o céu. Capítulo 10. Lições de uma cidade morta. Nínive era uma advertência. Ela mostra que nenhum império é eterno, que a crueldade tem prazo de validade e que o arrependimento superficial não impede a justiça divina. Seu legado sangrento é também um espelho para civilizações modernas. Até quando nossa cultura resiste antes de ruir por dentro? Quantas Nínives ainda precisam cair até aprendermos que o orgulho precede a ruína? Epílogo. Vozes do pó. A última advertência. Hoje os restos de Nínive estão ao redor da moderna cidade de Mossul, no Iraque. A poeira cobre os portões de pedra, mas as palavras dos profetas ainda ecoam. A história de Nínive não é sobre um povo antigo. É sobre todos nós. É sobre o que acontece quando nos esquecemos de Deus e achamos que somos eternos. O fim de Nínive é um convite ao arrependimento, antes que seja tarde demais.